Olá, meu nome é Maurício Samubando, eu sou psicólogo e neuropsicólogo da BEM. Então eu quero vir aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a neuropsicologia e esclerose múltipla. Lembrando que é uma aula focada para quem é neuropsicólogo ou psicólogo que já conheça um pouquinho da parte da avaliação. Okay? Então vai ser uma apresentação focada na avaliação neuropsicológica. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre a BEM. É uma instituição fundada em 84 e desde 87 ela já é filiada à Federação Internacional de Esclerose Múltipla. Okay? A gente tem a sede em São Paulo e basicamente tem 3 setores bem importantes aqui da BEM. O setor de neuroreabilitação e centro de convivência, né? O setor de SPABEM, que é de atividades de atendimentos alternativos, e a BEM Ciência, focada realmente em pesquisa e em estudos sobre a esclerose múltipla. O sumário, que a gente vai falar, então a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, né? sobre a avaliação neuropsicológica da esclerose múltipla, sobre quais funções cognitivas são alteradas, são afetadas pela doença, né? Aspectos relevantes para você poder fazer uma avaliação neuropsicológica adequada. Eu vou passar aqui uma sugestão de protocolo, né? Porque a ideia é realmente ter uma aula bem focada para que você já possa fazer já a avaliação neuropsicológica de pessoas com esclerose múltipla, considerações finais e as referências. Esse é o nosso foco da nossa aula de hoje. Avaliação neuropsicológica. Então eu coloquei aqui uma definição, né, de Santos Andrade Bueno. Então, é um processo complexo e amplo de exame de desempenho e de funcionalidade de diferentes componentes cognitivos e de sua relação com a queixa e o quadro de base do indivíduo. Então, é um conjunto de exames, sejam exames clínicos, sejam exames testes ou sejam escalas, que vão realmente entender como que está o funcionamento cognitivo da pessoa. Essa que é a ideia. É importante nessa parte introdutória realmente explicar qual é a importância da neuropsicologia, né? Então, assim, o déficit cognitivo realmente é um dos sintomas mais comuns causada pela EM. Daí a importância da avaliação, né? E a prevalência das alterações cognitivas fica em torno de 43% a 65%. Então é muito relevante essa informação. E outro ponto bem importante é que essa evolução é heterogênea. Ou seja, ela não acontece igual para todo mundo. Tem pessoas que vão ter mais alterações, outras vão ter menos alterações. E essa alteração não necessariamente ocorre igual no desenvolver da doença. Então tem pessoas que podem ter essa alteração bem no começo, tem pessoas que vão ter mais para frente, né? Essa evolução também não é igual para todo mundo. Tem pessoas que não vão ter nenhuma alteração, né? Então é importante a gente ter esse olhar para fazer a avaliação. Então as pessoas são diferentes. Bom, as funções mais alteradas aí que falam aí a literatura e que a gente observa também aqui, né, na AB, né? Então, a velocidade de processamento é uma das funções mais alteradas justamente pela questão da perda da mielina, ok? Outra função bastante comum, né, que é muito alterada na esclerose múltipla é a atenção. E geralmente todas as atenções, tanto a concentrada, como a alternada, como a dividida. Outra função que acaba sendo bastante alterada é a memória episódica, né? A memória imediata e a tardia. Okay? A percepção visoespacial. De alguma forma existe essa alteração dessa percepção, né? Tanto a visoespacial, eu não coloquei aqui, mas também a visoconstrutiva. E vão ter testes que vão avaliar essa questão. E outra função também alterada, que é muito ampla, né, que é justamente a função executiva. Tanto em flexibilidade, memória operacional
e fluência verbal. Então, essas funções realmente são as mais alteradas e essas que a gente vai ter que ter o foco, né, na nossa avaliação. Por outro lado, tem funções menos alteradas. Isso não quer dizer que essas funções não vão ser alteradas, mas é menos comum. Por isso que a gente também tem que avaliar, mas a gente sabe que essas funções são menos alteradas. Por exemplo, a inteligência dificilmente vai ser alterada. Isso a gente realmente não percebe nas nossas avaliações. No entanto, a gente tem que pensar que a gente tem que olhar um pouco como que é o histórico anterior, porque a pessoa já pode vir para cá no histórico de ter alterações de inteligência alteradas. E nem sempre foi uma causa da esclerose múltipla. Okay? A linguagem, a nomeação, repetição, compreensão, leitura, escrita também é pouco alterada. Né? O que tem de alteração na linguagem geralmente é a fluência verbal. Isso acaba sendo alterada, mas aí entraria ali em funções executivas. Né? A memória episódica de reconhecimento. Essa é uma memória que é pouco afetada. Pode ter alterações, claro, mas a gente percebe que, de uma forma geral, quando a pessoa recebe a dica ambiental das informações, elas relembram, então elas conseguem reconhecer o episódio, o fato. Tá? E a memória semântica, essa memória também é pouco alterada também, pelo que a gente percebe. Lembrando que as alterações são heterogêneas e pode ter pessoas com alterações nessas partes também. Okay? Agora, talvez a parte mais importante que eu queria abordar, trazer para vocês que vão fazer a avaliação neuropsicológica. Okay? Existem detalhes super importantes para a gente considerar na hora de fazer a avaliação, que talvez você que tenha se formado em neuropsicologia ou já faz avaliação há bastante tempo, talvez não tenha esse conhecimento por conta de não conhecer a esclerose múltipla, ok? Então, um dado importante que é a fadiga. A fadiga, tanto física como mental, ela tem uma prevalência de 67,4%. Então, se a pessoa tiver, no momento da avaliação, muito fadigado, tanto fisicamente como mentalmente, vai dar alteração. Aí vai dar a impressão que a pessoa está desatenta, mas na verdade é porque ela está fadigada. Né? Lembrando que a fadiga tem níveis. Né? Então a pessoa pode ter fadiga, mas depende do nível da fadiga. Outro ponto importante é como a pessoa vai estar no dia da avaliação. Porque ela pode ter muita fadiga, mas no dia da avaliação ela pode estar bem. Então a gente tem que ficar atento, por exemplo, nos ambientes. Né? Um ambiente não pode ser um ambiente que esteja muito quente, então é importante ter essa questão do ar-condicionado, porque se a pessoa também estiver muito quente, a pessoa pode fadigar durante a avaliação, isso vai alterar. Outro ponto importante com relação à fadiga, que a gente dá preferência e ter esse cuidado de não ter avaliações muito longas. Né? Você pode pensar, não, vou fazer uma avaliação mais longas, porque aí vai ser mais rápido. Mas o que pode acontecer? Pode ter a fadiga tanto física como mental. E vai ter alteração no resultado. Então, procurem fazer avaliações mais curtas e perceber o paciente. Se você começa a perceber que ele está ficando mais cansado, vocês podem perguntar também. Vocês vão tendo essa percepção e podem interromper e continuar depois em outro dia. Tá? Outro ponto relevante que pode alterar realmente o resultado da avaliação é justamente a depressão. A depressão ela tem uma prevalência de 23,7%. E uma pessoa depressiva, dependendo do nível de depressão, vai ter uma alteração importante nos dados. Aí você pergunta, Maurício, mas como que
eu vou avaliar se a pessoa já tem uma depressão, né, crônica, enfim. Nesse ponto, né, nessa avaliação clínica, então por isso que eu sempre peço para fazer sugiro fazer passar a fazer uma escala de depressão, porque se a pessoa tiver um quadro depressivo, vocês podem colocar no relatório que talvez, né, o nível de depressão pode ter afetado algumas funções cognitivas. Então isso vocês podem colocar essa observação no relatório. Outra questão que a gente tem que estar muito atento é justamente a questão visual. Porque tem pessoas que têm alterações visuais importantes, e se isso estiver comprometendo, ela poder enxergar a figura do teste, isso vai comprometer o resultado. E não é porque ela tem uma desatenção ou porque a velocidade está alterada, é porque ela não está enxergando. Então procurem escolher testes com figuras grandes, né? Antes de começar a avaliação, pergunte a questão da questão visual, certifique que a pessoa está realmente enxergando, né? Que ela está percebendo as cores, que ela está percebendo o que ela está lendo. Certifique que se ela usa realmente óculos, porque acontece em alguns casos de a pessoa esquecer de trazer o óculos. Então, no dia não tem condições de fazer realmente uma avaliação sem o óculos. Então, fique atento com relação a isso. Tem casos, né, a pessoa pode ter até visões duplas, alterações na visão que acabe ela pulando de linha. Então, tem que ficar muito atento nessa avaliação. E, enfim, a parte da alteração motora, isso é muito relevante. Então, se a pessoa tem alguma alteração motora de membros superiores, na mão, né, no braço, em algumas avaliações, isso vai afetar, né, o desempenho, e não é porque a pessoa é desatenta, é porque a pessoa tem um comprometimento motor que vai alterar o resultado do teste. Eu vou passar o protocolo que a gente escolheu. Então, um dos pontos bem importantes que a gente traz aí na avaliação é escolher testes que usem o menos possível a ação motora para não comprometer o resultado. Ok? Tem alguns testes que não tem jeito, mas assim, são ações motoras mais simples. Ok? Então tem que ter essa atenção. Se durante a avaliação perceber que a pessoa, por exemplo, tem uma ataxia muito grande, eu tenho um comprometimento da motricidade fina, não tem como fazer as avaliações que dependem dessa destreza manual, tá? Porque vai comprometer. E, por fim, as comorbidades, né? A pessoa, além da esclerose múltipla, pode ter vários outros comprometimentos, várias outras doenças que o avaliador tem que ficar atento, né? E considerar todas essas questões. Okay? A gente não está avaliando só a esclerose múltipla, a gente está avaliando a pessoa. Então, temos que ter esse cuidado, né? Então, uma boa anamnese, um bom histórico, uma boa observação vão ser essenciais para uma boa avaliação. Isso é um cuidado muito importante que precisamos ter. Ok? Bom, por fim, a sugestão do protocolo que a gente bem usa, né? Que é apenas uma sugestão, né? E depois vocês podem anotar essa tabela que a gente usa, tá? Então, a anamnese é super importante, a gente acaba fazendo várias perguntas sobre o histórico, sobre os sintomas, e só pela anamnese já dá para ter várias, né, noções, avaliação clínica, orientação, já dá para saber se a pessoa atenta, se a pessoa lembra das informações anteriores. Isso a gente vai percebendo como que está a linguagem, como que está o funcionamento dela para poder lidar com essas perguntas e como está o nível psicológico. Se a gente já perceber na anamnese algumas questões, a gente já pode
alterar esses testes ou pode acrescentar outros. Okay? O BPA é uma bateria bem interessante de atenção. Eu gosto de usá-la bastante porque ela tem as figuras grandes. Ok? E as figuras grandes elas não vão dificultar menos ou não vão dificultar o paciente. E a ação motora do BPA é muito simples, que são só riscos, né, verticais, né, diagonais. Então não exige ter que fazer um desenho rapidamente ou copiar um desenho rapidamente. Então ela é um teste que eu gosto bastante de usar. RAVLT é um teste de memória que é bem importante, bem interessante. E ela usa mais a parte da audição e a parte verbal. Então ela não exige uma questão motora. A figura de Rey, ela vai avaliar tanto a parte da visoconstrução, né, e a parte da memória visual. É lógico que tem essa questão motora, então eu não levo muito em consideração a parte do tempo para executar, mas eu levo mais a questão da qualidade da cópia e a qualidade da, da, da reprodução por memória, ok? Porque o tempo pode ser influenciado justamente pela questão motora, né? Mas a gente mede o tempo para ter uma ideia. O MVR é um teste de memória visual de rostos. Eu acho que é um teste legal de memória visual. Eu gosto de usar. E é um teste bem prático, porque eles são informações que a pessoa usa no dia a dia. Né? Não são memorizações só de desenhos aleatórios, mas desenhos tanto desenhos como informações que a pessoa usa no dia a dia. Eu acho bem legal. O FDT é um teste bem importante aí de funções executivas, né? Dá para perceber a atenção, perceber a velocidade de processamento, eu gosto bastante desse, a percepção visoespacial e função executiva, principalmente a parte de flexibilidade e controle inibitório, que é super importante e geralmente estão alterados. Eu gosto de usar, como a inteligência não é normalmente afetada, eu não aplico o teste VAIS inteiro, porque eu acho que é muito cansativo, né, e pode gerar fadiga. Então eu não aplico o VAIS inteiro justamente porque a inteligência não é um item comprometido. Mas eu aplico alguns testes específicos para avaliar um pouco a inteligência de uma forma mais abreviada. Dá para ver o raciocínio lógico, dá para ver a categorização e principalmente a memória operacional. Dá para a gente ter um índice de memória operacional que é um item bastante afetado. Eu acho sempre importante vocês aplicarem um teste psicológico, porque dá para ter uma ideia de qual nível de depressão, nível de ansiedade, como que é a característica psicológica da pessoa que pode estar afetada aí e que pode influenciar a parte cognitiva. Eu gosto também de aplicar o BDI, né, que é um teste de depressão que é bem interessante. Ok? Então é mais ou menos essa ideia que a gente aplica aqui na BEM, e é uma sugestão para você, que pode ser adaptado dependendo do quadro clínico. Ok? Para a gente finalizar a nossa aula, a gente pergunta por que fazer uma avaliação neuropsicológica? Realmente para a gente ter o conhecimento de quais funções estão alteradas para realmente a gente poder tratar, para a gente poder reabilitar. Se a gente não tiver essas informações, não tem condições de tratar ou de focar num tratamento, numa reabilitação. Ok? Outro ponto importante que como eu já disse antes, a avaliação clínica é primordial. A gente está diante, a gente não vai avaliar a função cognitiva, a gente vai avaliar a pessoa, vai avaliar o ser humano. Então a gente precisa entender, né, o quadro, precisa escutar o paciente, precisa observar como ele está funcionando, realmente para poder ajudá-lo. Né? A avaliação não pode ser mecânica, ok? Ela tem que ser uma avaliação focada no paciente, na pessoa.
para realmente poder ajudar. Como disse, cada paciente é um ser individual e como é o quadro da esclerose múltipla, cada um tem sintomas diferentes, cada um tem uma evolução da doença de uma forma diferente. Então a gente precisa ter esse cuidado e atenção na hora de avaliar. Okay? Como disse, as funções são heterogêneas. E diante de tudo isso, vocês podem analisar caso a caso e podem ajustar o protocolo, caso seja necessário. Como eu disse, esse protocolo serve de base para vocês. Mas vocês podem ajustar esse protocolo de acordo com o paciente. Então, aqui está algumas referências e quero agradecer a vocês, né? E precisando, estamos aqui na BEM para ajudá-los.